Amigo vascaíno, se você já estava empolgado com os últimos acontecimentos no nosso Vascão, se prepara porque a maré boa pode ficar ainda melhor. O momento é de reconstrução, de retomada de identidade, e nada traduz melhor isso do que o que está rolando com as nossas joias da base. Um dos maiores orgulhos do Vasco sempre foi revelar talentos, e agora a diretoria parece disposta a dar o próximo passo, segurar essas promessas por mais tempo e, claro, valorizá-las como elas realmente merecem. E o nome da vez é Ryan. O garoto que tem encantado a torcida com gols importantes e atuações de gente grande pode estar prestes a assinar uma nova renovação de contrato com o clube. Isso mesmo. Ele já tinha um vínculo com o Vasco até o fim de 2026, mas a ideia agora é estender esse prazo e, mais importante ainda, aumentar significativamente o valor da multa rescisória. É a diretoria tentando garantir que, quando for a hora da venda, ela seja proporcional ao tamanho do talento que o clube tem nas mãos. Essa movimentação não é à toa. O que Ryan tem feito com a camisa cruz-maltina é simplesmente absurdo. Só nesse último domingo, no duelo contra o Vitória em São Januário, ele marcou 2 gols e mostrou de novo que tem estrela. Com esses gols, ele igualou a marca do argentino Pablo Vegetti em número de gols por competições nacionais com a camisa do Vasco, são 13 até agora. Ele também deixou para trás outros nomes importantes da história recente do clube e se consolidou como o jogador mais jovem do Vasco a atingir 10 gols no Campeonato Brasileiro. E isso com apenas 19 anos de idade. Ryan já era, antes dessa marca, o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Vasco neste século. Ele também é um dos 5 atletas mais novos a balançar as redes no formato atual dos pontos corridos no Brasileirão. E não para por aí. Hoje, ele divide a liderança como sub-20 com mais gols no futebol brasileiro, ao lado de Vitor Roque. O moleque é diferenciado. Tem faro de gol, posicionamento inteligente, personalidade em campo e uma maturidade impressionante para a idade. É o tipo de jogador que você assiste e já sabe, vai voar longe. E o que ele está fazendo no Brasil já começa a ecoar lá fora. Os números dele em 2025 chamaram tanta atenção que ele superou ninguém menos que Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona, em gols nas principais ligas da temporada. Ryan já marcou 9 vezes, enquanto Yamal, tido como a maior promessa do futebol mundial, tem 6. A comparação é direta e inevitável. Quando um garoto brasileiro supera em números o segundo melhor jogador do mundo sub-19, os holofotes do futebol europeu se acendem. E é claro que isso não passou despercebido. O Vasco já recebeu propostas de 2 clubes internacionais, o Porto, de Portugal, e o Zenit, da Rússia. A oferta do Zenit girava em torno de 30 milhões de euros, um valor alto, mas que o Vasco rejeitou sem pestanejar. O clube entende que pode, e deve, lucrar muito mais com o Ryan. Atualmente, a multa rescisória dele está em 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de 250 milhões de reais. Mesmo assim, o clube não quer vender por esse valor. O projeto é ousado, transformar Ryan na maior venda da história do Vasco da Gama. E se você acha que isso já é grande, segura essa, mesmo que o Vasco aceitasse os 40 milhões de euros, Ryan já superaria a maior venda da história do clube, que até hoje foi a do atacante Paulinho, negociado em 2018 por 18 milhões de euros. Ou seja, a ideia agora é elevar esse patamar. A diretoria trabalha para esticar o contrato do jovem até 2027, talvez até 2028, e aumentar a multa para 50 ou até 60 milhões de euros. Algo na casa dos 350 milhões de reais. A inspiração é clara, seguir os moldes da venda do o Estevão, do Palmeiras para o Chelsea, que saiu por 72 milhões de euros. O Vasco acredita que Ryan tem potencial semelhante e merece o mesmo tipo de valorização. E convenhamos, tem jogado para isso. A ideia, portanto, é não vendê-lo agora, nem no início do próximo ano. A estratégia é segurar até o meio da temporada de 2026, quando o mercado europeu costuma vir com mais força e mais grana para investir em joias sul-americanas. É por isso que o clube entende que renovar e valorizar o contrato é essencial. Ryan pode ser o responsável direto por aliviar as finanças do Vasco, que ainda passa por desafios econômicos. Com uma venda de impacto,
O clube não só resolve problemas imediatos como também se fortalece para o futuro. E cá entre nós, torcedor, que satisfação seria ver esse garoto fazer história com a nossa camisa e depois brilhar na Europa com o selo de cria de São Januário. Mas se você acha que tudo isso é o suficiente para deixar a torcida animada, espera só até ver a imagem que circulou nos últimos dias. Uma foto simples à primeira vista, mas carregada de significado. Juan Barros ao fundo, GB e Ryan à frente. 3 nomes que resumem o presente e o futuro do Vasco da Gama. Os 3 foram peças fundamentais na vitória contra o Vitória. E essa imagem, meu amigo, representa algo muito maior do que apenas uma boa fase. O olhar determinado do GB, a presença firme do Barros e a postura confiante do Ryan. Tudo nessa foto transmite energia, transmite aura. E essa palavra não é à toa. Segundo o dicionário, aura é aquela atmosfera sutil que emana de algo ou alguém, uma brisa leve, uma essência de excelência, algo que se sente. E essa foto tem isso. Tem alma, tem história, tem significado. E ao lado dela, uma frase que resume bem o sentimento do torcedor: a tua glória é a tua história. A imagem pode até parecer comum agora, mas daqui a alguns anos, quando esses meninos estiverem brilhando em clubes gigantes da Europa ou com a camisa da seleção brasileira, essa mesma imagem vai virar um símbolo. Vai ser daquelas fotos que a gente vai olhar e lembrar: eles nasceram aqui. Foram criados no nosso Vascão. É diferente, é especial. A base do Vasco não apenas revela bons jogadores. Ela carrega o DNA do clube. E é isso que torna cada revelação tão importante. Mais do que números, títulos ou vendas, é sobre identidade. É sobre olhar para esses garotos e ver neles um pedaço da história que estamos construindo. E quando você junta talento, trabalho sério da diretoria e a força de uma torcida apaixonada, o resultado só pode ser promissor. E como se tudo isso já não fosse emocionante o suficiente, ainda teve aquele vídeo que rodou as redes sociais mostrando um momento de arrepiar, Ryan com apenas 11 anos de idade, recebendo conselhos de ninguém menos que Roberto Dinamite. Um encontro de gerações que resume o que é o Vasco. Um ídolo eterno passando a tocha para quem representa o futuro. Roberto dizendo ao pequeno Ryan para manter os pés no chão, ouvir os pais e confiar que, se jogasse bem, o Vasco cuidaria dele. Uma fala simples, mas com um peso gigantesco. Dá até um nó na garganta de ver o garoto ouvir com atenção, responder com humildade, hoje, ver onde ele chegou. Mas nem só de campo vive o torcedor vascaíno, e se tem algo que também tem tirado o sono de muita gente ultimamente é o bastidor da política do clube. Tem um nome que volta e meia aparece nos noticiários e agora ganhou ainda mais força com os últimos movimentos: Leila Pereira. E a pergunta que fica é: o que realmente está por trás do interesse dela no Vasco? Por que o que parecia ser apenas uma aproximação pontual acabou se tornando um enredo? Com capítulos cada vez mais estranhos e surpreendentes. Para começar, o primeiro sinal veio com o interesse nos naming rights de São Januário. A Crefisa, empresa comandada pelo marido de Leila, queria colocar seu nome no nosso caldeirão, investindo milhões para estampar a marca por todo o estádio. Mas o projeto esbarrou na indefinição sobre a reforma. Sem um cronograma claro, sem aprovação final, o plano esfriou. Só que isso foi apenas o começo. A movimentação seguinte foi ainda mais ousada, a tentativa de compra de parte da SAF do Vasco. É isso mesmo que você ouviu. O próprio José Roberto Lamachia, dono da Crefisa, foi até os Estados Unidos negociar com Josh Vander, da 777 Partners, a compra de 70% da SAF Cruz Maltina por 110 milhões de dólares. Na cotação da época, algo em torno de 660 milhões de reais. Só que a negociação travou. A 777 queria o pagamento à vista. Já Lamachia propôs parcelar em 2 vezes. A diferença de visões sobre como o negócio deveria acontecer acabou esfriando tudo. Mas o detalhe é que essa história, que muita gente tentou abafar ou negar, aconteceu. E agora, com os novos episódios, parece que ela está longe de ter terminado. O mais recente capítulo dessa novela veio com o famoso empréstimo oferecido ao Vasco. Inicialmente, a garantia seria de 20% da SAF do clube.
mas de última hora, a diretoria cruz-maltina fez um pedido para reduzir essa porcentagem pela metade, caindo para 10%. E a Crefisa aceitou. Simples assim. Sem brigar, sem pressão, sem criar caso. Uma cordialidade que, no mínimo, levanta suspeitas. Afinal, por que uma empresa acostumada a negociar duro, a impor condições, aceitaria tranquilamente reduzir sua garantia em um empréstimo milionário? É aqui que entra a pulga atrás da orelha do torcedor. Essa relação entre Vasco e Leila Pereira parece ter raízes mais profundas do que se imagina. Não dá mais para tratar como coincidência. E a entrevista que a própria Leila deu no último domingo à Record só colocou mais lenha nessa fogueira. Quando questionada sobre o futuro, sobre a possibilidade de assumir a presidência da CBF ou da nova Liga do Futebol Brasileiro, Leila foi clara: ela não quer comandar entidade nenhuma. Ela gosta de clube. Ela acredita no modelo de SAF. E, mais do que isso, ela quer ver seus rivais organizados, fortes e competitivos. Essa fala não é vazia. Ela diz muito mais do que parece. Porque quando a presidente de um dos maiores clubes do país, envolvida diretamente com uma empresa que já negociou com o Vasco e hoje empresta dinheiro com uma garantia suavizada, diz publicamente que vê futuro nas SAFs, ela está mandando um recado. Um recado direto para quem sabe ler nas entrelinhas. E a cereja do bolo é a revelação que ela mesma já deixou escapar em outras ocasiões: sua família inteira é vascaína. Ou seja, o que antes era apenas uma suspeita começa a ganhar corpo. O interesse da Crefisa no Vasco não é novo. A tentativa de comprar a SAF não foi um devaneio isolado. E agora, com essa nova aproximação, com empréstimos facilitados e declarações públicas sobre o modelo de gestão, tudo indica que existe um plano sendo construído, um plano que pode culminar com Leila Pereira, após o fim do seu mandato no Palmeiras em 2027, assumindo um papel importante dentro do Vasco. Pode parecer improvável agora, mas no futebol brasileiro, tudo muda muito rápido. E quem duvida disso só precisa olhar para o histórico recente. Em pouco tempo, o Vasco saiu de um modelo tradicional para uma SAF. Passou por altos e baixos, viu sua torcida ser testada no limite e agora começa a ver sinais de recuperação. E justamente nesse momento em que o clube volta a ter brilho nos olhos, que suas joias da base começam a chamar a atenção do mundo e que a diretoria tenta se reestruturar financeiramente, aparece uma figura poderosa nos bastidores, demonstrando interesse, boa vontade e até certa afeição pelo clube. Coincidência? Pode até ser. Mas quem acompanha futebol sabe que, muitas vezes, as maiores mudanças começam assim, em silêncio, nos bastidores, com pequenos gestos que só fazem sentido quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. E se a gente juntar essas peças, o cenário fica no mínimo curioso. Primeiro, o interesse pelos naming rights. Depois, a tentativa de comprar a SAF. Em seguida, o empréstimo com garantia flexível. E agora, uma entrevista com falas que parecem mais recados do que respostas. Tudo isso vindo de alguém que tem em suas mãos um dos maiores poderes financeiros do futebol brasileiro. Alguém que sabe como operar em um ambiente cada vez mais dominado por negociações bilionárias, direitos econômicos e estratégias de longo prazo. O torcedor vascaíno tem todo o direito de desconfiar, de se perguntar o que realmente está por trás de toda essa movimentação. Mas também precisa estar atento. Porque o futebol moderno exige mais do que paixão. Exige vigilância, informação e, principalmente, leitura de cenário. O que está se desenhando nos bastidores pode ser um divisor de águas para o Vasco. Pode representar uma guinada definitiva rumo a um novo patamar ou um novo capítulo cheio de incertezas. O fato é que o Vasco voltou a ser assunto nas grandes rodas de negociação. Não apenas pelos talentos que revela, mas também pelo seu potencial de crescimento. Um clube que, mesmo após tantos tropeços, ainda carrega uma das maiores torcidas do país, uma história gigante e uma marca que, quando bem trabalhada, tem tudo para voltar a ser protagonista no futebol nacional e internacional. E é por isso que tantos olhos estão voltados para São Januário. Porque ali, atrás dos muros históricos, pode estar nascendo uma nova era.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no Vasco da Gama parece estar cada vez mais tenso nos bastidores, e o nome de Vegetti voltou a ecoar nos corredores de São Januário. De acordo com fontes próximas ao clube, o atacante, conhecido por seu temperamento forte e paixão pelo futebol, teria soltado uma declaração que deixou dirigentes e companheiros em alerta: se for para ir para a reserva, me deixe ir para outro time. A frase, segundo insiders do clube, teria sido dita durante um treino mais tenso, quando a comissão técnica discutia ajustes na escalação titular para os próximos jogos do campeonato. O burburinho se espalhou rapidamente, e o que era apenas um desentendimento interno começou a ganhar contornos de possível movimentação no mercado. Vegetti, que já se destacou por momentos decisivos dentro de campo, parece estar impaciente com a ideia de ficar no banco e não escondeu seu descontentamento. Fontes indicam que ele busca protagonismo e não pretende abrir mão de sua posição em um momento em que o Vasco precisa de respostas rápidas e gols para sair da zona de turbulência. Entre os torcedores, a reação foi mista. Há quem apoie o atacante, argumentando que um jogador de sua qualidade não pode ficar à sombra, e há quem veja a declaração como um desafio à autoridade do técnico. Nos bastidores, a diretoria trabalha para apaziguar os ânimos, mas o clima de tensão aumenta a cada jogo. Alguns assessores de imprensa do clube já preparam estratégias de contenção, mas rumores sobre um possível empréstimo ou até uma negociação ainda este ano começam a circular com força. Enquanto isso, especulações sobre possíveis destinos de Vegetti ganham espaço. Clubes que precisam de um atacante de velocidade e faro de gol estariam de olho no jogador, esperando apenas o sinal verde para avançar nas conversas. Se a situação não se resolver internamente, o Vasco pode se ver diante de uma decisão difícil: segurar um jogador insatisfeito ou liberar seu talento para não comprometer o clima do vestiário. Para os amantes do futebol e observadores atentos do Vasco, essa história promete ser um dos temas mais comentados da temporada. Entre treinos, entrevistas e rumores, uma certeza: Vegetti não passa despercebido e, se decidir que é hora de buscar novos ares, os próximos capítulos dessa novela esportiva prometem muita repercussão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.